Pergunta do Mário C. Em geral, o PCO ressalta a importância de guiar-se por princípios e critica outros partidos por mudarem suas concepções de acordo com as circunstâncias. Qual é a relação entre os princípios e a moral? Os princípios não têm caráter moral, embora haja na esquerda gente que pense assim. Ele transforma o princípio político num princípio de tipo moral. Já vi isso daí muitas vezes. O que é um princípio? O princípio é a generalização teórica, conceitual, de uma determinada experiência da classe trabalhadora. Então, por exemplo, para nós é um princípio que o partido da classe operária deve ser revolucionário. Por quê? Porque a experiência já mostrou que o partido reformista não consegue modificar a sociedade. Que esse partido revolucionário, ele deve ser a favor do armamento do povo. Porque desarmado não é possível derrotar a burguesia. E assim por diante. Esses princípios são princípios teóricos, que logicamente não são um dogma. Né? Claro que para a pessoa falar, não, esse princípio está errado, precisaria, né, comer muito arroz e feijão. Não é assim também que nós vamos pegar os princípios e toda hora ficar mudando. Mas os princípios, né, assim como toda a teoria marxista, a teoria, em geral, é um guia para a ação. Então, se você também não souber usar a teoria para guiar a ação prática, também não vai resolver nada. Você precisa compreender. Veja, vamos dar um exemplo que é bem atual. Uma parte da esquerda boliviana e brasileira também, eles se negaram a defender os governos nacionalistas dos golpes de Estado da direita, em nome do princípio de que o marxismo é a luta de classes, esses governos são burgueses, então a classe operária tem que lutar contra eles. Se um outro burguês está lutando contra o Evo Morales, por exemplo, o humanitário Luiz Fernando Camacho, então você fala, não, nem esse nem aquele. Por quê? Os dois são burgueses, eu sou operário. Operário luta contra a burguesia. Então, isso daí é a transformação do princípio numa espécie de dogma. A pessoa não entendeu a teoria marxista, né? E, portanto, não sabe se posicionar na luta de classes. Por exemplo, ela não consegue perceber que o imperialismo e a extrema-direita, esses são os verdadeiros inimigos. Os outros são intermediários dessa política. Eles deixam que o Evo Morales vá lá, faça a reforma social, depois derruba o Evo Morales e esmaga toda a população. Eles não entenderam isso. Não entenderam que o golpe não é dirigido só contra o Evo Morales, não é nenhuma briga pessoal. O golpe é dirigido, sobretudo, contra o povo. Então, o correto seria você, né, defender a permanência do governo que foi eleito. Então, quer dizer, aí nesse caso, os princípios não servem para absolutamente nada. Pergunta da companheira Silvia Lux.